chamar aqui o professor Joilson Cabral. O Joilson é professor do programa de pós-graduação em Economia Regional e Desenvolvimento da Universidade Rural Federal. Por favor. Professor do programa de pós-graduação de Economia Regional e Desenvolvimento da Universidade Rural do Rio de Janeiro. E quero chamar também Marcos Vinícius Faustini, secretário de Cultura da cidade do Rio de Janeiro. Faustini é alguém que vem da sociedade civil, criador da Agência de Rede para a Juventude, fundador da casa, Faustini, com certeza. Essa é uma alegria que a gente compartilha. E a gente vai dar início aqui ao nosso painel, mas antes eu também queria saudar aqui a participação dos alunos de pré-vestibular comunitário que estão aqui hoje. Quem é de pré-vestibular comunitário? Que legal, que legal. A gente tem nessa edição do Fórum Rio, tem gente do pré-vestibular do NICA, do Jacarezinho, tem alguém aqui do NICA, legal. Ficou lá embaixo, não conseguiu subir o pessoal de Parada Angélica. Tá bom, eu troco. O pessoal de Parada Angélica e de Saracuruna, que estão lá embaixo, e o pessoal de Santa Cruz. Era sua orientação. Então, eu acho que isso também é legal, que diz sobre o público com o qual a gente está conversando, além das lideranças que agora há pouco se apresentaram aqui com as suas agendas locais, pessoas que têm um sentimento de amor pelo seu território, que busca a Casa Fluminense, e a gente busca construir junto tanto conhecimento sobre o território, quanto também ação, né, prática, ação cidadã nos seus territórios, para buscar fazer diferença num contexto muito difícil que a gente vive no Rio de Janeiro. Então, é uma alegria também, quero agradecer a participação aqui de todas as agendas locais, saudar aqui o deputado federal Alessandro Molon, que também nos prestigia aqui nessa tarde de hoje. Beleza, pessoal. Para a gente começar aqui o nosso painel de justiça econômica, transferência e geração de renda, eu acho que é só localizar um pouco esse debate, né? Hoje a gente está lançando, como o Vitor falou agora há pouco, a nova versão da Agenda Rio 2030, né? A Agenda Rio, vocês sabem, é esse principal documento da casa, documento propositivo, ele é fruto de muitas conversas ao longo de muito tempo. E que a novidade que a gente traz na agenda desse ano é, em vez de organizar as propostas por eixos setoriais, saúde, educação, mobilidade, cultura, a gente organizou por eixos em torno da ideia de justiça, né? Porque o nosso país ele é tão desigual, porque falta recurso humano, recurso natural, recurso financeiro. O que falta é justiça para que a gente garanta direitos básicos para a população, oportunidade. E em torno dessas justiças, a gente pensou e organizou a agenda em torno de justiça econômica, justiça racial, justiça de gênero e justiça climática, como elementos muito importantes para um processo de reconstrução do nosso país, né, aqui na expectativa de mudança dos governos que estão aí, né, e a gente acha que essas são bases importantes para a gente pensar a reconstrução do nosso país. E hoje a gente vai ter a oportunidade aqui nesse painel falar um pouco de justiça econômica. E eu acho que para dar um dado também, né, que a gente levantou algumas semanas atrás na Casa Fluminense, acho que é só para dar também esse tom do que é falar de economia no Rio de Janeiro, né? É informação, vejam vocês, né, quando a gente pega lá no cadastro único, que é um cadastro que, né, todas as famílias mais pobres da população brasileira, no estado do Rio de Janeiro, dentro desse cadastro, o estado do Rio de Janeiro, que tem aí algo em torno de 17 milhões de habitantes, a gente tem hoje, pessoal, 3.800.000 pessoas em situação de extrema pobreza e pobreza. Esse dado diz muito sobre o tamanho, né, do desafio que a gente tem. A gente está falando de algo em torno de 22% da população do estado do Rio de Janeiro em situação de pobreza e extrema pobreza.
E desse total, desses 3.800.000, você tem uma parcela que não recebe o auxílio. Eles poderiam receber, são elegíveis a receber, mas hoje 3.300.000 pessoas recebem, ou seja, tem 500.000 pessoas no estado do Rio de Janeiro que não recebem o benefício. Então, a gente tem um desafio grande, quando a gente está falando, né, desse ponto básico, né, de transferência de renda, garantir o mínimo de dignidade para a população, enfrentar a fome imediata, de ampliar a cobertura dos programas de transferência de renda, mas também a qualidade, a efetividade desses programas, que vem perdendo qualidade no último período. Agora, e aí, aqui já um pouco fazendo uma costura aqui para as falas que seguirão, né? Então a gente está convidando a Flávia para falar um pouco, a partir da cobertura que ela faz na imprensa, sobre como ela está vendo essa discussão, né, da transferência de renda, mas um pouco a gente tem que caminhar com transferência de renda, mas também com a geração de emprego e renda, trabalho para a população, né? Imaginar que os alunos do pré-vestibular comunitário, todo mundo quer passar para a universidade, quer se formar e quer conseguir um emprego digno, um emprego para viver com as suas famílias. E a gente precisa discutir, e aí o Joilson Cabral, né, que vai nos brindar falando um pouco sobre caminhos que a gente tem, que complexos produtivos no Rio de Janeiro podem ser ativados para gerar emprego e renda no Rio de Janeiro. Você está conduzindo uma pesquisa sobre matriz de insumo-produto, né, que pode apontar caminhos efetivos para a gente ter uma economia mais adensada aqui no Rio de Janeiro. E na sequência a gente vai contar com o Faustini, né, hoje secretário de Cultura, mas, repito, né, alguém que vem da sociedade civil, para apontar caminhos, entendendo a cultura como um vetor fundamental também para desenvolvimento local, inclusão social, geração de trabalho e renda, sobretudo para a juventude, não só para ela. Então, a gente que sempre discutiu isso, né, Faustini? Hoje você tem a oportunidade de cumprir uma função importante no governo, né, de conduzir essas políticas para, na prática, a gente pensar a ideia de território e cultura, né, território e desenvolvimento, inclusão social. Então, essa é um pouco da proposta aqui do nosso painel. Todos esses 3 temas eles estão apontados na Agenda Rio. E eu quero abrir agora aqui a nossa rodada. É uma rodada curta de 10 minutos para cada um, esses temas fáceis, para a gente poder depois fazer uma rodada de perguntas com a plateia e a gente fazer um debate aqui. Alguém vai levantar uma placa aqui ó, de frente aqui, e quando faltar 3 minutinhos, não, para não ver, né? Tá certo. É isso, gente. Mais uma vez, obrigado a presença de todo mundo e queria passar a palavra para a Paula Oliveira abrir o debate conosco. Obrigado. Oi, Henrique, obrigada, boa tarde a todas, todos, benção mães, estão ali. Bom, uma alegria estar aqui e eu assistindo a fala breve aqui da galera dos planos locais, né, do lado do Faustini, deu uma alegria imensa. Eu ando meio revoltada, tanta coisa errada, mas deu uma alegria imensa e fiquei pensando como o seu coração também deve estar aquecido. Porque faz muito tempo, né, que a gente conversa sobre esse necessário protagonismo, né, a partir das supostas periferias, porque o que é centro e o que é periferia, né? Depende de onde você está, mas dos vários centros, né, dessas várias Áfricas, desses vários territórios do Rio. Então, assim, foi lindo chegar aqui e ouvir vocês. O Henrique fez essa provocação sobre a justiça econômica, transferência de renda, geração de emprego. A gente trocou a mensagem, ele falou que eu tinha 10 minutos, só de responder a mensagem eu já gastei 3. Eu acho que... Mas é bom a gente falar rapidamente e ter tempo para uma troca mais, né, mais adensada de ideias. A provocação inicial do Henrique para mim foi sobre como é que a gente está, do ponto de vista da comunicação, né, de profissional de comunicação que eu sou, cobrindo esse tema, essa agenda econômico-social, estaria enxergando nesse momento esse debate relacionado à justiça econômica. Claro que a cobertura jornalística não parte da ideia de justiça econômica, né? A gente trata de crescimento, as coisas muito estanques, né? Atividade econômica, emprego é outra, inflação é outra,
é um esforço grande de tentar juntar e construir essas correlações. Mas eu acho que é inequívoco que nos 2 últimos anos trágicos de doença, de luto, de recessão, de desemprego, de empobrecimento, consolidou-se na sociedade brasileira a certeza de que política social de transferência de renda é louvável, é necessária, precisa existir. Acho que isso é um ponto importantíssimo, porque 4 anos atrás nós estávamos também às vésperas de corrida eleitoral com candidatos, e eu não vou citar quais, nem vale a pena, minha mãe me ensinou a nem falar palavrão, né? Mas candidatos que demonizavam, vou até usar mesmo, vou até pegar emprestado dessa ideia religiosa, né? Demonizavam políticas de transferência de renda, execravam qualquer tipo de iniciativa na direção de dar dinheiro para as pessoas mais pobres, de construir essa ideia que é essencialmente de justiça econômica, mas justiça econômica ela não tem mão única, né? Eu acho que foi essa compreensão que me parece que cresceu na sociedade brasileira em todos os eixos nesses 2 últimos anos. Dar dinheiro para uma população em situação de vulnerabilidade crônica ou temporária ou passageira é devolver dinheiro, é produzir atividade econômica, é gerar emprego, é remunerar empresários, comércio, serviço, feira, mercearia, banquinhas, enfim. E acho que foi isso que o Brasil acabou percebendo, e mesmo núcleos da população que foram influenciados por esse discurso de demonização da política social, também percebeu, por se ver desprotegido, né, a partir daquele momento inicial da pandemia, quando a gente precisou, boa parte da sociedade precisou se resguardar, se isolar ou adoeceu, e o trabalho formal ou informal, que foi muito também igualmente atacado nesses últimos anos, em particular na meia década, a partir aí da reforma trabalhista, ele não dava conta, né? A gente descobriu que mais da metade, quase 2/3 dos brasileiros que trabalham, 2/3, 70% dos brasileiros que trabalhavam, que tinham algum trabalho, não tinham renda para viver 1 ou 2 semanas sem trabalhar. Foi essa a realidade, né? A realidade de uma sociedade em que as pessoas trabalham para comer, né? E não tinha rede de proteção social. A partir daí, surge a ideia, e vamos reconhecer a paternidade, né? A partir da provocação da sociedade civil, e que sensibilizou núcleos, bancadas, parlamentares no Congresso Nacional, se consolidou a ideia de um auxílio emergencial para suprir, para a travessia daquele momento. O governo, obviamente, embarca nisso, mas fez tudo errado, né? Gastou muito dinheiro, operacionalizou da forma mais equivocada possível, dando incentivo a quem não precisava se habilitar, onde já se viu, né, política social ser feita por cadastro de smartphone, que é smartphone, quem tem internet. E aí é preciso reconhecer o esforço, o protagonismo dessas organizações e desses coletivos que vocês representam em se organizar inicialmente para distribuir comida, né, para essa população que caiu em vulnerabilidade súbita, mas também de viabilizar o cadastro, o lançamento dessas famílias, de famílias muito excluídas, que não tinham smartphone, que não tinham internet, ou que não tinham capital educacional para preencher um formulário num smartphone, que também não é simples, né? Quantos celulares vocês já jogaram na parede? E eu também, para preencher um Rap da vida, né? Um Uber da vida. Então, absolutamente, isso, para mim,
naquele momento de quem observa política social há muito tempo, era evidência de uma total incompetência, um total desconhecimento sobre o que é política social, sobre o que é a prática, né? Sobretudo o exercício da focalização, que é fundamental. Olha lá, já tem 3 minutos. Nem cheguei nos governos, mas vou correr, vamos lá. E aí, mas de todo modo, resolveu um tempo, né? E acho que consolidou nessas figuras que nada entendem de política social a importância da política social. Bom, pano rápido, corta, destruíram o Bolsa Família, que foi a experiência mais bem sucedida em termos de construção de política social, primeiro cadastro único, a unificação de todos aqueles penduricalhozinhos que a gente tinha em termos de política social, põe 1 centavo aqui, 50 centavos aqui, R$2 aqui, juntou tudo, orientado à família. Essa eu acho uma dimensão muito importante de você enxergar família e não indivíduo. Esse também foi um equívoco do auxílio emergencial, né, por olhar indivíduos e aí não produziu justiça econômica. Uma mãe com 5 filhos ganhava o mesmo que uma mãe com 1 filho. Não faz muito sentido isso do ponto de vista da repartição dos recursos públicos na direção de construção de política social. Aqui já estou terminando, chamando a atenção, então, para a focalização, e do que mais precisa, e aí até os que menos. A gente pode debater renda básica universal, que é uma discussão global relevante, mas que aqui no Brasil vai esbarrar em escassez orçamentária. Portanto, aqui eu acho que vale a pena a gente discutir muito a partir da base da pirâmide, a partir do fundo do tacho e ir subindo. E não uma coisa linear para quem consegue se cadastrar em aplicativo. No minuto final, eu vou deixar umas brechas para as nossas para o nosso próximo diálogo, mas eu acho importante pensar numa política social que seja articulada, modelada pelo governo central, mas que não seja exclusivamente responsabilidade do governo central. Por quê? Porque a gente tem imensas desigualdades regionais. R$100 aqui no Rio não compra o que R$100 compram, sei lá, em Salvador, no Cariri, no Vale do Jequitinhonha. Então, é fundamental a gente pensar em como governos estaduais, e aí a agenda desse ano, e municípios têm o papel de complementar essa ajuda, esse arcabouço de política social, inclusive levando em conta o poder de compra de cada região. Por fim, deve ter 10 segundos, mas eu acho que é fundamental, quando a gente está pensando em política de transferência de renda, a gente também está dando escolha, né, possibilidade de escolha para membros da família, trabalharem ou não, ficar na escola ou não, né? Então, condicionalidade é importante e transferência de renda é importante porque ela também melhora a qualidade do mercado de trabalho. É o avesso das pessoas que dizem eles não querem trabalhar porque eles ganham o Bolsa Família. Não, eu quero trabalhar, mas eu quero trabalhar num ofício que me remunere mais do que eu ganho no Bolsa Família, por exemplo, para exercer as atividades de cuidado. E aí a gente está falando de mulheres. Então, me parece que há que haver uma interseção entre políticas de transferência de renda, as famílias a que elas se destinam e a inserção, a possibilidade de inserção profissional dessas cuidadoras, 90% das titulares do cartão são mulheres, na economia, pela economia do cuidado. Então, creche, onde é que essas pessoas vão trabalhar? Onde é que essas mulheres vão trabalhar? Qual é a oferta de trabalho em contrapartida? Está esgotado o meu tempo, mas é isso. Como é que elas podem ser inseridas? Eu vou falar um debate de gênero mesmo, vou falar no feminino, porque basicamente a gente está falando de mulher chefe de família, então dane-se a norma culta da língua portuguesa. Como é que a gente vai fazer essas mulheres, além de serem as beneficiárias
dessa transferência de renda, da rede básica de proteção social, se inserirem no mercado de trabalho a partir dessa economia do cuidado. Que é o quê? Que é trabalhar na creche, que é ser formada para cuidar dos idosos, cuidar das crianças, para ser assistente social, técnica de enfermagem, agente comunitário de saúde, seja lá o que for. Isso é um choque também no emprego, na geração do emprego e na renda. Estourei meu tempo, eu prometo falar menos da próxima, gente. Boa tarde a todas e a todas. Eu, Henrique, como professor, vou ficar em pé, e também porque já não estou sentindo a circulação aqui nas minhas pernas, porque eu venho de Mangaratiba, então tem um tempo de deslocamento, então ficar em pé. Primeiramente, parabenizar a Casa Fluminense em nome do Henrique pelo evento, um evento de alto nível. É um grande prazer dividir aqui a mesa com a Flávia, que, na minha opinião, acho que de vocês também é a melhor comentarista econômica da TV brasileira. E cumprimentar o Faustino, né? Queria também falar com grande calor no coração, como a Flávia colocou, ver jovens, estou me sentindo aqui praticamente no Altas Horas, mas no Altas Horas de alto nível, porque ver tantos jovens engajados, né, na agenda de cada comunidade, então uma agenda endógena, né, não exógena, não top-down, mas bottom-up, né? Vocês estão construindo. E eu escutei aqui, Henrique, falando da Agenda Meriti. Eu queria saber se estão aí, porque se não tiver, eu sou lá em São João de Meriti. Então eu estou lá na Agenda Meriti, quero participar, minha mãe ainda reside lá. Então eu queria participar também dessa agenda. A Flávia me facilitou bastante aqui, parece que nós combinamos, Flávia, porque a minha fala é um pouco complementação do que você já colocou. Então, nesses meus 10 minutos, nem tem mais 10, né, 9 minutos, eu vou tentar mostrar para vocês, ou tentar responder duas perguntas. Por que a política social de transferência de renda ela é tão marginalizada por alguns setores e alguns agentes da sociedade? Porque eles não enxergam a política social de transferência de renda como uma política econômica. Se enxergar a política de transferência de renda como uma política econômica, vai modificar. Por quê? Nós vimos na pandemia, com o auxílio emergencial, o FMI falando, prevendo que a economia brasileira cairia de 9% a 9,5%. OCDE, 7,5%. Um estudo que eu coordenei, pegando com base as transferências do auxílio emergencial, ou seja, o custo que eles chamam, do auxílio emergencial, que não é um custo, na verdade foi um investimento, eu calculei que o PIB do Brasil iria crescer isso em maio de 2020, ou seja, as pessoas estavam começando a fazer suas previsões. Em maio, eu cravei que cairia 5%. E foi capa do Valor Econômico, esse artigo, um artigo acadêmico, foi capa do Valor. Por quê? Depois foram me entrevistar. Por quê? Olha, auxílio emergencial. Por que auxílio emergencial? Porque auxílio emergencial, quando você transfere renda, você está gerando demanda. Então, na prática, o auxílio emergencial não só socorreu as pessoas, as famílias, não, socorreu a economia. Então, eu falei o seguinte, que o auxílio emergencial, ele também é uma política de socorro à economia, disfarçada de política social. Por isso que eles colocaram um valor tão alto. Eles entenderam isso. Eu vou estar resgatando a economia. Quais foram os setores que puxaram o crescimento, ou amorteceram, serviram de colchão de amortecimento do PIB? Agronegócio, porque agronegócio é o que? Alimento. Quem tem fome tem pressa. Então, você vai destinar a sua renda ali que você ganhou, que as pessoas não tinham condições de se sustentar 2 dias sem trabalhar, então foram ao mercado fazer compra. Depois, produtos farmacêuticos. Depois, produtos alimentares, assim sucessivamente. Então, aqueles setores mais impactados pela demanda. A demanda no Brasil, ela representa 64% do PIB. No estado do Rio de Janeiro, em torno de 55%. Demanda que fala demanda das famílias, a nossa demanda. E lá no auxílio emergencial, eles ainda esqueceram de botar mais uma variável na conta. E quando você compra, eles falam, o custo do programa, 500 milhões, 500 bilhões. Não, mas quando você compra, você gera imposto. Então você está arrecadando, uma parte retorna lá para o governo. Então tinham contas ali bastante equivocadas.
Só que a segunda pergunta que eu queria, né, responder para vocês é o seguinte: será que uma política de transferência de renda, né, ela funciona para todas as regiões da mesma forma? Ou seja, se o governo do Rio fizer uma política de transferência de renda, vai funcionar da mesma forma que funcionaria em São Paulo, do que funcionaria no Nordeste? A resposta é não, e a Flávia falou. Por quê? Quando as desigualdades regionais, né? Tem as desigualdades regionais e também tem as desigualdades da estrutura produtiva. Porque cada região, ela tem uma estrutura produtiva diferente da outra. Então, aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, as famílias importam 45%. O que é importar? Você vai ao supermercado e compra lá qualquer tipo de produto e tem um produto lá que é importado. Nós produzimos alimentos? Não. Pouquíssimo. O que a gente produz de alimento aqui é hortifruti, basicamente. Então, o grosso, arroz, feijão, soja, não produzimos nada. Então, a gente está importando. Quando faz uma política de transferência de renda, para a gente saber a potência dela, qual é o impacto dela na economia, pensando como uma política ativa econômica, nós temos que entender a estrutura produtiva. E no estado do Rio de Janeiro, nós não entendemos a estrutura produtiva. Por quê? Nós não estudamos a estrutura produtiva, por isso que eu me alegrei a ver tantos jovens aqui, né, e em tempos de... antigamente, na nossa época, era vestibular, né? Agora Enem. Né? Então, entrando cada vez mais jovens na universidade. Né? Então, assim, vocês entenderem que existem essas diferenças, né, regionais, tanto na parte social quanto na parte econômica, é importante. Porque se a gente começasse a estudar mais o Rio de Janeiro, entender da estrutura produtiva do Rio de Janeiro, nós poderíamos fazer políticas públicas voltadas para adensar a cadeia produtiva. Adensando a cadeia produtiva, o que vai acontecer? Gerar emprego de melhor qualidade, né? E em setores mais direcionados, ou atividades direcionadas. Eu brinco nos meus papers, né, que no Rio de Janeiro existem diversos consensos equivocados. Aí o Henrique, né, pediu, poxa, José, vai lá e fala um pouco, né, dos complexos produtivos e tudo mais. Por que consensos equivocados? Nós produzimos 85% do óleo, né? O pessoal fala petróleo, mas tecnicamente é óleo, porque petróleo é a junção do óleo e do gás. Então, produzimos 85% do óleo, cerca de 60% do gás. Temos refinaria para refinar esse nosso óleo de pré-sal? Não. O que acontece com esse nosso óleo, óleo cru? Vai para São Paulo. Sai, ou vai para a China, ou vai para São Paulo. Está adensando quem? A estrutura produtiva de São Paulo. Então, o que agora está uma discussão acalorada, acho que a LERJ, né, entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade em relação à privatização da Eletrobras. Por quê? O governo olhou lá e falou, vou botar uma térmica em determinado lugar, mas está longe do gás. Então, como é que você transporta esse gás para lá? Então, teria que fazer o quê? Essas térmicas têm que estar onde? Em Itaboraí, porque tem a Rota 3 que chegou lá agora. Tem uma lá. Mas é só a térmica que usa o gás? Não. Existe uma cadeia de indústria que se utiliza do gás. Essa cadeia de indústria podia se instalar onde? Num complexo em Itaboraí, desculpa. Falei Itaguaí porque tem um plano de construir a Rota 4B, que vai para Itaguaí. E assim sucessivamente. Então, nós temos que entender e construir uma metodologia que a gente consiga identificar esses elos produtivos faltantes. Por quê? Eu defino a economia do Rio como frágil e incompleta. O que é o frágil? Depende muito da conjuntura nacional e internacional. E incompleta. Por quê? Nós não temos as cadeias produtivas adensadas. Então, assim, um outro consenso equivocado, turismo. Né? Cultura. Por que consenso equivocado? Quando olha para o turismo, a gente fala assim, poxa, o turismo, né, o nosso governador presidente, né, que inventou uma faixa, né, de governador, né, Rui Pichá. Por isso que eu não falei, né? Que inventou uma faixa. Ele falou assim, o turismo é o nosso novo petróleo. Quem mediu para ele para falar assim que o turismo é o novo petróleo? Não, o turismo tem sim suas potencialidades, mas a gente tem que adensar a cadeia produtiva. Se vocês repararem, tem uma garrafa de água aqui. Eu tenho amigo que fala assim, viu, você está vidrado com esse negócio de água, né? Olha onde foi invasada essa água. Muito provavelmente não foi no Rio de Janeiro. Nós compramos água de Minas Gerais e de São Paulo. Então, se a gente não está utilizando da água
que nós temos excelentes fontes no Estado, então a gente tem que fazer o diagnóstico correto dessas cadeias produtivas. Né? Para quê? Para que o recurso não vaze, né? Eu chamo de vazar, de ir embora. Então, a política social planejada para o Estado do Rio de Janeiro, de transferência de renda, deveria de levar tudo isso em consideração. Né? Por quê? Porque aí, de fato, quando a gente adensa a cadeia produtiva, a política social de transferência de renda, que é tão rechaçada, tão marginalizada, passa a ser uma política econômica. Passa a ser uma política que, quando você comprar, né, demandou, vai produzir, vai empregar. Então, se torna um ciclo, que a gente pode chamar de um ciclo virtuoso. Então, isso que tem que entender, Flávio, isso tem que entender. Entender que a política social, ela não é só social, ela pode ser uma política de adensamento e econômica. E aí, no auxílio emergencial, eles, de alguma forma, perceberam isso, que na prática eles estavam socorrendo os amigos, socorrendo as empresas, disfarçado de uma política social. Por isso que demorou tanto tempo para saber se teria uma prorrogação ou não, porque aí começou a ver o quê? Qual é o valor? Qual é o valor ótimo? Né? Vai ser manter 600, botar 800, botar 400, né? Ficou esse tipo de análise. Então, era um pouco disso que eu queria falar. Agradeço, eu acho que eu não estourei o tempo, porque não passou ali. Estourei? Então, desculpa. Vou passar aqui para o Faustino. Obrigado. Bom, primeiro, boa tarde a todas as pessoas aqui presentes. Henrique, muito obrigado pelo convite, muito obrigado pela mensagem de ter falado da importância desse painel. Confesso que eu não entendi muito bem, porque deve imaginar o volume de trabalho que a gente tem, mas como era você, eu entendi, não vou lá. Muito bonito, nesse momento, ver a casa com uma capacidade de mobilizar. Acho que o que eu tiro daqui é as organizações, a sociedade civil precisa, mais do que de boas ideias, mas de conseguir ter práticas de mobilização permanente. Esse ativo da mobilização é um ativo muito importante para as decisões políticas, para a transformação da cidade. Muita gente com muitas ideias no Brasil, com muitos interesses, dos corporativos, ao de tratar o público com o privado, interesse até justo de transformação, mas sem capacidade de mobilizar, de manter uma rede de troca, seja pelo afeto, seja pela capacidade de interferência política, a gente de alguma maneira reproduz uma lógica de país que a gente não quer, que é pequenos grupos tomando decisão. Então, acho que, olhando para trás, me passou um filme lá no começo da casa, vocês construindo, eu acho que está tudo aqui, a Baixada Fluminense aqui, está tudo aquilo lá que o início da casa, está até arrepiado assim, que discutia, não, tem que ter a Baixada, tem que ter a Baixada, tem que começar uma geração da Baixada, parabéns. E obrigado parabéns a todo mundo da Casa Fluminense, porque é uma organização diferenciada, uma organização que produz conhecimento, mas que mobiliza. É decisivo não ter essa dicotomia entre organizações que produzem conhecimento e às vezes não tem capacidade de mobilizar, porque a mobilização vai te dar uma qualidade de conhecimento diferente, vai te dar uma qualidade de diálogo diferente, e isso é muito importante. Também agradecer pela possibilidade de estar com a Flávia, estar com saudade de dividir uma mesa com ela, é sempre bom dividir mesa com a Flávia, então estava com saudade, né? Estar aqui, prazer conhecer o professor Joilson também. Eu vou me permitir, né? Eu sou secretário de Cultura da cidade do Rio de Janeiro com muito orgulho, muito feliz, estou muito bem, encarando o desafio. Não é fácil de reconstruir o que a gente herdou do governo Crivella. 4 anos de perseguição à cultura deixou 52 equipamentos culturais. Durante 4 anos eles não tiveram nem contrato de manutenção. Isso significa que vai ter cupim, que vai ter isso. É só para dar um retrato, assim, mas mesmo assim, com muita dignidade, entrega, montamos uma equipe que está trabalhando nessa reconstrução, que não é fácil. Mas eu queria me permitir, então, a partilhar aqui diante da mesa, né, que você juntou,
algumas visões sobre como a cultura pode entrar nesse debate do Rio de Janeiro. Como ela pode ser forte para o Rio de Janeiro. Acho que a primeira coisa acho que a cultura tem que tratar dos problemas reais da cidade. A cultura não pode ser uma ilha da fantasia, de projetos, de ideias ou de pequenos nichos que são relevantes. Eu não estou dizendo que não são relevantes, mas uma secretaria de cultura era uma secretaria de cultura da cidade do Rio de Janeiro. Então a política, o primeiro filtro de escolha política é de uma política de cultura e cidade. Você pode fazer política para o teatro, você pode fazer política para as artes, mas você tem que passar isso tudo pelo filtro da cidade, como você melhora a cidade. Então, me parece que para o futuro do Rio de Janeiro, a cultura precisa encarar os temas do Rio de Janeiro que são problemáticos, assim, geração de renda. A gente está fazendo um programa piloto chamado Aprendiz Cultural, com 100 jovens o ano que vem pula numa escala muito maior, que estão recebendo bolsa de R$800 num momento como esse, a gente conseguiu implementar, e são jovens de classe D e E, dos 130 são trans, aí todos territorializados pela cidade inteira, tudo no logaritmo. A gente conseguiu montar uma estrutura que não houvesse nenhuma subjetividade, porque a gente estava atrás, e esses jovens estão trabalhando nos equipamentos, conhecendo os equipamentos e, ao mesmo tempo, recebendo renda. É desse ponto de vista que eu estou falando. Acho que a cultura tem que ter política para os problemas da cidade. O problema da cidade é geração de renda, a cultura precisa entrar com algum projeto. O problema da cidade é concentração de equipamentos culturais em determinada região. A cultura precisa. Evidente que não dá para construir equipamento quando você está reformando equipamento que você herdou. Mas você pode inventar um outro tipo de política que territorialize e desconcentre a presença de uma cultura legitimada em determinadas regiões centrais da cidade, centro e zona sul. Dá um exemplo, fazendo um espelho com o que a gente está tentando fazer. Não estou dizendo que o que a gente está fazendo está super maravilhoso. O Zona de Cultura, que vai transformar toda a área embaixo do viaduto de Madureira, vai ter anfiteatro, vai ter jardim. A gente anuncia, o prefeito anuncia agora, dia 24, um projeto colaborativo com o meio ambiente. Nós estamos botando recursos ali para desenvolver a cultura na região, botando recursos para desenvolvimento de festival, desenvolvimento do produto cultural. Só esse ano são quase 3 milhões investidos em Madureira, naquela micro-região. Então, me parece que para a desigualdade territorial, a cultura precisa ter política de desenvolvimento territorial. Pela primeira vez, a gente está tendo uma dimensão de política pública nesse caminho. Então, a Zona de Cultura começa em Madureira, depois vem para o Porto e depois vai para Santa Cruz, que foi finalmente considerado bairro imperial. Isso vai ajudar muito nessa luta histórica de colocar Santa Cruz no mapa mental de todo mundo. Então, parece que a primeira coisa é a cultura começar a encarar. Eu acho que ela fica mais importante até para um prefeito dentro de uma cidade. Quando a cultura não faz só editais para a comunidade cultural, que é importante e que é o papel da Secretaria de Cultura, mas ela pode pegar a inteligência da cultura e lidar com os problemas reais, geração de renda, feminicídio. Todos os equipamentos culturais agora nossos têm funcionários treinados para poder abrigar e encaminhar. Então, é uma nova postura que me parece que é importante para a cultura voltar a ter. Não, é importante a gente falar que a gente está vivendo num país em que a maioria da população entrou na conversa, eu dou nome aos bois, do bolsonarismo, e acredita que cultura é mamata. A gente está muito machucado. Então a cultura precisa se tornar relevante, não no lugar dos seres especiais que sabem tudo sobre a sociedade e querem educar o povo. Então a cultura precisa encarar a realidade. Nesse sentido, acho que a gente está errando na cultura há um bom tempo para ela ser relevante. A gente tem uma lei de incentivo que a gente nunca tinha tido no Rio de Janeiro, uma pesquisa da cadeia produtiva daquela lei de incentivo. Lei de incentivo é dinheiro público, sai do nosso bolso. Eu sou o regulador como secretário de Cultura. A lei concentrava os recursos durante muitos anos em produtoras da Zona Norte, da Zona Sul e Centro. Só da Zona Sul, na verdade. É impossível que as melhores ideias saiam todos os anos dos mesmos bairros, né? Deve ter gente muito inteligente ali, que é um negócio maravilhoso que todo mundo ganha. E a gente, a partir de um estudo, construiu a cota da territorialização, obrigando empresas a darem os recursos para lá. Então, esses caminhos, me parece que são
caminhos importantes para a importância da economia da cultura. O Rio de Janeiro sempre perderá para São Paulo, porque São Paulo tem mais dinheiro, e se a gente continuar com uma política pública de cultura apenas concentrada em poucos territórios, nós não vamos ter diversidade de produto cultural. Não é só pela justiça, de acesso, de direito, que a gente pensa na perspectiva de territorializar o orçamento. É por isso, mas porque territorializando o orçamento da cultura, a gente também tem mais diversidade de produto cultural. Mais diversidade de produto cultural. Se você tem uma infraestrutura, eu acho que nunca existiu uma infraestrutura de cultura que chegasse em toda a cidade, através de políticas. Madureira, não dá para construir equipamento, zona de cultura. Santa Cruz, a zona de cultura é mais de inclusão. E você vai mudando a cada ano e transformando. Então, acho que de alguma maneira a gente precisa olhar a cultura, Emanuele, além de tudo. E eu falo de um lugar, eu sou fruto da cultura, eu não sou fruto da educação, tá? Fui um péssimo aluno, eu venho de periferia e a cultura me botou num caminho incrível de vida. Eu devo tudo à cultura, devo tudo à professora de teatro da Escola Estadual Euclides da Cunha, que me apresentou uma maneira de ler poesia pela primeira vez dentro do carro dela. Ela tinha um Fusca que a gente chamava de Zezão, e ela botava os alunos comunistas, anos 80, Brizola, essas coisas existiam, assim. E ela abriu o caminho para a cultura. Então, me parece que se a cultura, encerrando, se a cultura encarar os problemas da cidade e contribuir com políticas para os problemas da cidade, e se a gente começar a pensar na circulação do produto da metrópole, vou deixar uma provocação, acho que está faltando um debate dos candidatos a governador agora e do povo da cultura. A gente está discutindo pouco qual é o caminho do Estado na cultura. A gente precisa de uma política da região metropolitana de cultura, porque a gente precisa fazer o produto cultural da Baixada circular no Rio e o Rio também circular na Baixada. De alguma maneira, a gente precisa de uma agência metropolitana, Casa Fluminense, ou da música, ou do audiovisual, para que esse produto circule. E isso, de alguma maneira, é uma regionalização, uma perspectiva de cadeia produtiva, de geração de direito. A política cultural, que eu estou dizendo, ela não pode ser apenas generalista. Apoio à cultura popular, apoio à cultura audiovisual. Onde? Como? Que determinadas regiões vai mudando. Então, de alguma maneira, a gente precisa cultivar esse pensamento, essas dinâmicas, para que a cultura ganhe um outro lugar dentro do nosso cenário, que ela não seja só a cereja do bolo, ou o lugar... o que é bacana de escolher, finalizando mesmo, tempo esgotado, vou terminar com o seguinte, assim, só o território tira os demônios das pessoas, né? Assim, é muito bom ver uma geração formada com pensamento territorial, porque eu sou de uma época que a gente pregava no deserto falando disso. Já fui até acusado lá atrás, garoto, acusado de que territorial é uma palavra militar. Eu tive que mostrar para a senhora socióloga que tinha aqui o Milton Santos num bagulho, que não era exatamente militar, que era do afeto. Então, é muito bom a gente ter essa perspectiva do território. O território fortalece a gente como vivência. Na hora que a gente está no dia a dia, eu vou distribuir na próxima semana 15 mil imãs de geladeira pelas casas de Madureira, porque na zona de cultura a gente está botando 15 mil QR Codes, que as pessoas vão botar a câmera dentro de casa e vão ver as promoções da zona de cultura com ela, e esses 15 mil serão um grupo de controle. Tudo que eu amo território e política cultural tem que ser de proximidade, não só generalista. Esse caminho do território é o caminho para combater a desigualdade de fato, e eu provoco mesmo, até mais do que a representatividade. Acho que a gente precisa aprofundar os estudos sobre a ação em território. Alô, tá certo. Muito obrigado, Faustine, Joilson, Flávio. Acho que a gente abriu muito bem aqui. Eu já sou mediador. Gente, eu vou abrir aqui perguntas. Quero saber quem tem aqui. O meu amigo aqui, Gustavo, Conceição. Pode vir aqui primeiro e depois ali atrás. Tem que ser aqui, amigo, por quê? Porque tem que falar no microfone para o pessoal lá de baixo
conseguir ouvir. Mas antes eu só vou brincar com o Faustini, porque de fato é muito legal, Faustini, estar com você aqui, depois de 9 anos de Casa Fluminense, né, aquelas histórias todas. E de fato, ver uma plateia como essa diversidade, ver aqui Santa Cruz Universitário, abrir o Fórum Rio com uma exposição do FAIM, Festival de Arte de Balier, então tá a galera aqui de Realengo, então eu compartilho desse sentimento de algo que se planta, que se semeia, que se colhe alguns resultados, e a gente está aqui para seguir contribuindo. Agora, meu amigo aqui vai fazer a pergunta, por favor, se apresenta e faz a pergunta. Boa tarde ou boa noite, estou meio perdido em relação à hora. Meu nome é Matheus, eu sou morador de Costa Balda, na Pavuna, mas eu curso faculdade na FEBEF, em Duque de Caxias. E a minha pergunta vai mais para o secretário, porque eu, como aluno de geografia, eu vejo uma necessidade do território se integrar às faculdades em si. Não só a da UERJ, mas a FEBEF em si também, por ser Caxias. E a minha pergunta é, como seria assim, uma forma, assim, como começar esse contato com as pessoas, de poder atrair elas para essa cultura? Porque eu, como sou um voluntário de um projeto, né, que a gente está tentando levar os artistas que são da Baixada Fluminense, que trabalham com grafite, com rima, com slam, com poesia, para dentro desse espaço acadêmico, que eu acho super necessário e ainda reforça aquele espaço de Caxias, né, principalmente. Então, eu queria saber mais direcionado a você, essa questão da como incentivar, como chamar, assim, dar esse incentivo para as pessoas. E obrigado pelo espaço da fala. Vamos fazer o bloco, obrigado. Salva de palmas aqui. Gonçalo, depois a Conceição. Se quiser vir também, Conceição, aí a gente já faz uma filinha aqui. E Mariana, que está ali no fundo. Aí a gente já faz mais dinâmico o bloco de perguntas. Se mais alguém quiser, aí a gente faz um bloco de 5. Bom, boa tarde a todas as pessoas que estão aqui. Meu nome é Gustavo, sou gestor público de formação, sou de São Gonçalo. A pergunta que eu faço é em parceria com uma pessoa que não pôde estar aqui, a Tamires Santos. Tamires, ela estava conversando hoje de manhã com ela lá em São Gonçalo. Ela faz parte de um projeto, lidera um projeto chamado Por Gentileza, que atua na favela de Itaoca, em São Gonçalo. E aí, conversando, sabendo dessa mesa, ela me trouxe, poxa, Gustavo, é tanta coisa lá em Itaoca que a gente vive, que vou dar um exemplo, né? Ela disse que tem as famílias vivem, são 150 famílias que vivem com uma torneira de água, numa zona que é talvez uma das zonas mais vulneráveis do Rio de Janeiro. Tamires é também parceira da Jennifer, que constrói o Recife do São Gonçalo, do Romário, que está aqui também. E a pergunta que a gente faz é muito em torno disso, também bebendo do que a Flávia trouxe agora há pouco, como a gente consegue construir políticas de transferência de renda, mas de justiça econômica de forma ampla, que também conseguem olhar para a transversalidade das políticas públicas. A gente consiga conectar a economia do cuidado com a assistência, com a educação, mas também com a cultura, também com o meio ambiente, porque a gente tem um desafio enorme de avançar no que a gente, infelizmente, tem no governo do país atualmente, só que não é um desafio de hoje, é um desafio que é necessário avançar pela nossa democracia, mas é um desafio que bebe de outros desafios que vão vir à frente, que é chegar nessas famílias como em Itaoca, que mesmo agora, mas também anteriormente, não conseguiram ser afetadas, terem as políticas públicas de transferência e de justiça econômica atendendo a essas pessoas, né? Então, como a gente consegue colaborar com isso a partir dessa ideia de transversalidade de políticas públicas? Boa noite a todos. Eu sou Dona Conceição de Alissá, eu sou sacerdotisa de religião de matriz africana, estou aqui representando a Agenda Caxias, estou presidente do CAPOP, que é a Câmara Popular de Vereadores do Duque de Caxias, e eu queria fazer uma pergunta para o professor Joilson, mas eu queria meio que mesclar essa pergunta e dar à Flávia a possibilidade de falar do feminino nisso, né? Como é que a gente se encontra nisso? Porque o professor estava falando sobre a questão da renda, né? Do petróleo. Caxias tem uma refinaria
E hoje nós não vemos, até hoje, nós não vemos onde essa refinaria traz para a população de Duque de Caxias um retorno financeiro mesmo, né? As pessoas que são empregadas dentro da refinaria de Duque de Caxias estão em posições subalternas. Elas não acessam, né, aos lugares de mando e de comando e de fala muitas vezes. E isso, né, impacta na possibilidade de que essa população tenha acesso a uma série de benefícios sociais mesmos. E a gente fala da questão do Bolsa Família, por exemplo, e dessas verbas, e aonde a mulher se enquadra dentro disso, né? Aonde o feminino, que é essa grande maioria de mulheres chefes de família, que tem uma renda per capita bem pequena e que são obrigadas a dar aí um jeito com o auxílio do Bolsa Família. E nós, em Caxias, temos, né, a refinaria de Duque de Caxias, e aonde o petróleo melhora a nossa vida enquanto população, né, de Duque de Caxias de fato. Boa tarde, sou a Mariana, eu estou aqui representando o Jacarezinho, faço parte do pré-vestibular NICA que está aqui, com alunos incríveis, o Lab Jaca, e eu sou formada em engenharia de produção e a ênfase da engenharia que eu estudei é justamente em cultura. Então, a minha pergunta vou fazer duas, desculpa, vou quebrar o protocolo, mas a primeira vou direcionar para o secretário, a segunda eu queria também escutar um pouco da Flávia. Mas, desde a época da graduação, há uma discussão, e acho que o secretário trouxe isso muito bem, de como os polos culturais estão concentrados na Zona Sul, né? Você acaba utilizando a Zona Sul de um berço cultural, mas que foi construído na mão de pessoas periféricas e de populações faveladas. E esses polos culturais estão espalhados pela cidade do Rio, mas acabam não recebendo uma atenção e investimento tão forte quanto esses territórios da Zona Sul. E eu trago o Jacarezinho como exemplo porque o Jacarezinho é um território muito fértil para a cultura. A gente tem o Baile do Jaca, o Corte do Jaca, tem passinho saindo de lá. E a gente vê esse território recentemente muito machucado pela Cidade Integrada e pela chacina, na verdade, na chacina do Jacarezinho, e o Cidade Integrada como uma extensão disso. Cidade Integrada que é um plano do Estado, mas eu queria saber falando de território especificamente, qual é o plano ou planejamento, assim, pensando no Jacarezinho, para incentivar e fomentar a cultura, né? Já sabendo que esse é um território fértil e pensando nas possibilidades para as crianças e jovens de lá. Logo após a chacina houve um grafitaço e a gente vê crianças muito incentivadas a ser fotógrafo, ser diretor de cena, ser pintor, ser grafiteiro, tendo outras perspectivas para além da violência e da segurança pública. Então, é isso. A primeira pergunta é essa: como a Secretaria Municipal pensa em incentivar a cultura nesse território? E, mesmo nessa linha, qual é o planejamento para que jovens e famílias de baixa renda, não só do Jacarezinho, mas de outros polos culturais da Zona Norte, da Zona Oeste, tenham acesso a essa cultura local, pensando que essa cultura local também acaba abarcando outras frentes. Aí a gente tem a geração de renda, você tem a produção local, você tem o incentivo ao consumo e articulação desses jovens nesses territórios. Então, são duas perguntas um pouco similares, mas uma bem específica para o Jacarezinho e a outra pensando em contextos de locais de baixa renda, pensando aí nesse ambiente que a gente está, aumento de inflação, juros, então acaba sendo muito caro consumir a cultura, né? Você tem que se deslocar de zonas norte e oeste para consumir cultura centro e zona sul. Isso acaba fazendo uma diferença significativa na parcela da renda dessas pessoas. Então, é isso. Boa tarde. Boa tarde ou boa noite? Boa tarde. Gente, eu tô nervosa, né? Cada vez que eu vou falar, eu sinto um frio, vocês nem sabem.
Por quê? Eu sou de Duque de Caxias, sou de Saracuru, no Parque João Pessoa, pertinho da refinaria Duque de Caxias. Sou da COP, vereadora popular do Duque de Caxias. Sou também de uma rede de bibliotecas comunitárias, que se chama Tecendo a Rede de Leitura. Tá? Hoje estou na cadeira do Livre Leitura do Estado do Rio de Janeiro, como conselheira. Mas o que eu venho falar aqui, um pouco em cima da Mãe Conceição e da cultura. Tá? E aí também trazendo a fala das mulheres, tá, querida? Minha linda. Por quê? E quando eu venho falar para vocês um pouquinho em cima da fala da Mãe Conceição, eu não sei se tem mais alguém aqui de Saracuruna, de Campos Elíseos, de Jardim Primavera, mas que como eu estou perto daquela refinaria, como eu estou perto e vivenciando toda aquela tristeza que a gente vê daqueles pais, daquelas crianças, daquela falta de esperança que aqueles jovens têm trabalhando bem subternamente dentro daquela reduque, dentro daquela refinaria, é que eu trago essa palavra de tristeza, de desafios, de, como se diz, de sobrevivência mesmo, né? E quando eu vejo algumas mulheres que elas não têm condições nenhuma de conseguir ter o mínimo da passagem para que os teus filhos cheguem até o centro de Duque de Caxias, que diz o centro, seu centro, né? Para que ela possa participar de algumas ações culturais, de ir para a universidade, até vir à escola, e aí é onde que a gente entra. Por que não a gente aproveitar aquele povo que nós temos em volta, tão sofrida? Porque quando a gente fala, o que traz para a refinaria do Duque de Caxias, o que ela traz de benefício? Mas o que ela traz de benefício para quem está em torno dela? É essa a preocupação. É muita gente doente, é muita gente cancerosa, é muita gente aparecendo com doenças muito novas. Então, é esse o resultado, é isso que nós queremos. Então, a gente trazer isso para as escolas, trazer isso para a cultura, de que forma a gente faz um ato onde que a gente possa, junto, resolver essa situação. Aí, quando eu junto mulheres, eu junto a cultura e eu junto a literatura, porque juntos a gente podemos fazer essa revolução. Juntos a gente consegue discutir e ter esperança. Porque sentar com jovens, sentar com famílias e ver que nos olhos daquelas mulheres, elas já perderam as esperanças, é assim mesmo o chocolate. Não precisa, a gente não tem mais onde correr. Eu não é isso que eu quero para o meu Duque de Caxias. Eu não sou de Duque de Caxias, eu sou mineira. Mas cheguei lá muito pequena. E desde pequena eu trabalho com políticas sociais e políticas públicas voltadas para as mulheres. Então é isso que eu gostaria de saber. De que forma? Eu queria ouvir os mais jovens da Baixada Fluminense, somente de Duque de Caxias, porque é lá que está aquela potência, é de lá que a gente precisa tirar a nossa força. Então é com esse desafio. Eu falo muito mesmo, né, gente? Meu Deus, estou nervosa, quando eu começo a falar, já foi. Então é isso que eu deixo para vocês. E a literatura, ela é o direito humano, é uma cultura. Faz parte da cultura e é a base de tudo. E para que isso aconteça, é preciso que a gente faça esse link. Obrigada. Obrigada. Uma ótima fala, assim. Eu acho que a minha fala também... perdão, esqueci de me apresentar. Eu também estou nervosa. Meu nome é Maria Clara Salvador, eu sou de Queimados. Eu faço filosofia na UERJ e também sou do Laboratório de Tecnologias Sociais, a Visão COP. E eu trouxe uma pergunta que é das mulheres da visão. Né? Elas estão perguntando assim, para a Flávia como a justiça econômica afeta principalmente as mulheres negras e dos territórios mais afastados. A gente sente em Queimados que quanto mais afastado da metrópole, a gente é mais violentado e violentado de formas diferentes, né? E violência é essa que se estabelece principalmente na questão da justiça econômica. E é para aprofundar também
essa fala de como é tratar das mulheres que cuidam das famílias que gerem, né, as famílias que são, enfim, pares, né, que sustentam. E pensar também na jornada tripla das mulheres, o quão violentadas elas são nesse processo. Obrigado a todos e todas que fizeram as perguntas, ótimas perguntas, né, para a gente conversar aqui sobre. Não, fiquem à vontade, que aí a gente nem, na verdade, fiquem à vontade para, né, comentar, a rodada grande, que aí a gente não vai fazer outra rodada de perguntas, senão vai ficar muito apertado. Henrique, eu tava achando que ia ter uma outra. Olha aí. Então desce, Thaís, a Thaís faz a última aqui pra gente fazer só um passadão. Queria aproveitar aqui, agradecer a presença aqui do vereador Romário Regis, lá de São Gonçalo, então vereador do outro lado da força, importante. Obrigado. Gente, boa tarde. Eu estava elaborando ainda, que droga. Eu sou Thaís, eu vim da Maré, algumas pessoas aqui me conhecem, a mesa também, de muitos espaços distintos, né? O professor Joilson, ele é meu orientador. Estou aí em vias de entregar uma dissertação que está difícil de parir. Não é fácil não, gente. Mas, na verdade, eu queria fazer uma provocação, porque eu acho que eu, enquanto uma mulher preta, favelada, né, que faço também, de uma certa forma, parte dessa juventude periférica, metropolitana, que está aqui hoje, sou muito procurada para traduzir o economês, né? Eu não gosto nem de dizer para as pessoas que eu sou economista. Eu tenho cada vez mais quebrando essas barreiras. Outro dia eu troquei essa mensagem com Flávia, que ela já vem puxando a minha orelha desde 2018. Então é difícil, mas eu queria deixar uma provocação de que eu acho que muita gente não tem contato com a economia por N motivos, e acho que a gente, enquanto economista, eu, o professor Joilson, Flávia, que faz um debate econômico, Faustine, que vem trazendo uma outra perspectiva de economia, mas pensando no lado mais da cultura. Como que a gente pode traduzir mais esse economês para fazer com que nós, jovens, que não são economistas, que não tem nada a ver com a economia, pudessem contribuir mais com o debate? Porque eu acho que isso ainda fica muito preso num público muito específico. Homens brancos, cis, classe média, e que são eles que estão pautando a economia. Que bom que tem hoje o professor Joilson, eu estou toda hora falando dele, mas é porque ele é um homem negro da Baixada, que passou pela academia e está aí com o desafio de trazer toda a sua trajetória, não só acadêmica, mas de vida, para dentro de sala de aula e outros espaços que ele circula. Mas eu queria só deixar essa provocação, porque eu não sei como fazer. Às vezes eu faço de uma forma engraçada, dependendo de como é que dependendo de como é que é o público, dependendo de como é que estou à vontade, mas eu acho que é um desafio mesmo. Eu não sei se vocês vão ter uma fórmula pronta, mas talvez podem dar algum caminho que a gente possa, né? Eu, como uma jovem economista que estou tentando também traduzir para mim, né? Porque é difícil, imagina para outras pessoas que não têm noção do que é, de fato, a nossa economia. Obrigada. Beleza, gente. Então é isso. Passou esse montão de falas aqui importantes que enriquecem. Começar aqui com a Flávia. Fica à vontade para ter seus comentários e também a rodaria de despedida. Nada simples, né? Nada simples. Eu vou começar pela Thaís, porque ela apontou uma coisa que é absolutamente fundamental no debate econômico, é esse monopólio, né, do debate econômico na mão, essencialmente,
de homens brancos, cis, de meia idade, não é nem jovem, né? Não tá nem... eu gosto de brincar falando, até hoje, a gente entrevista o Delfim Neto. É um negócio inacreditável, né? Outro dia eu fiz um pacto comigo mesma e chamei a atenção de alguns colegas falando assim, quando isso tudo acabar, nunca mais falarei com determinadas pessoas que ocuparam postos-chave. Não vou mais falar em recuso. Não me chamem para entrevistar ninguém, fazer pergunta para ninguém. Porque eu acho assim, algumas pessoas, né, precisam ser absolutamente banidas do debate. Já teve sua chance, já deu super errado, né? Então, bora! Mesmo assim, tenta de novo. Então, esse é o primeiro ponto. E nós temos problemas graves com isso. Problemas, seja do ponto de vista da própria formação, né, do jornalismo, eu vou falar pela mídia, né? O jornalismo é uma profissão muito tomada por mulheres. Tem muitas mulheres no jornalismo. Mas falta uma percepção, uma consciência de que a gente repete, na inércia, por inércia, os mesmos modelos consagrados de sempre. Então, assim, há um desafio muito grande num debate sobre diversidade em todas as profissões, que não é só sobre, mas vou falar em particular do jornalismo, da mídia, que não é só ter profissionais pretos, mulheres, trans, né, ocupando as posições, seja de poder ou não, eventualmente de visibilidade. Visibilidade também é poder de alguma forma. Mas de que forma que você exerce essa sua visibilidade? Porque se você é uma jornalista mulher, ou uma jornalista preta, ou um jornalista preto, que só entrevista gente branca, né, que só apresenta personagens, figuras negras, mulheres, femininas, como representantes de minorias condenadas à escassez, você não está transformando nada. É a mesma coisa que ter uma pessoa branca sem nenhum letramento. Então, esse é o primeiro ponto. De que maneira que a gente traz essas outras pessoas que estão pensando diferente, que estão em territórios diferentes, que têm olhares e enxergam a vida a partir de outras lentes para o debate. Então, esse é o debate ou a agenda que eu me cobro. E cobro dos meus colegas, dos jovens, nas universidades, etc. No caso da economia, eu acho que é empoderar, viu, Thaís, seu papel. Essa gente, essa galera. Porque economia não é uma coisa impenetrável, a economia é uma banalidade. A gente faz economia o dia inteirinho. Da hora que acorda, vou tomar café, acordei, abri os olhos, vou escovar o dente. Você comprou a pasta, você comprou a escova. Então, assim, isso é decisão de compra. Onde você comprou a pasta, onde você comprou a escova? 20 anos atrás, eu fiz uma série de reportagens sobre pobreza e miséria no Rio, e Itaboraí era dos municípios com a maior proporção de pobres e miseráveis do Rio de Janeiro. O maior era lá de Muriaé, lá no noroeste fluminense, com questões muito específicas, porque não tinha praticamente atividade econômica, uma terra erodida, uma outra realidade, e muito pequeno, né, o município. Não é o caso de Itaboraí, como não é o caso de São Gonçalo. E já naquela época tinha uma percepção muito nítida de que o problema era que as pessoas saíam para trabalhar, esse deslocamento absurdo. A gente está nessa crise de transporte, né? Por esse modelo absolutamente irracional que solapou, que sonegou atividades econômicas descentralizadas. E aí a cultura tem um papel fundamental, como tem o carnaval. Eu falo isso desde o primeiro mandato do Eduardo Paes, quando o Eduardo Paes criou o Conselho da Cidade, que é uma instância importante, né, Faustino, de troca de ideias e tal, e falo muito intensamente sobre o carnaval como esse agente, esse polo de produção de cultura, de atividade econômica, de educação. O que você quiser falar, você pode botar uma quadra de escola de samba, e quando a Mariana falou de Jacarezinho, você não citou a escola de samba, mas também tem lá, né?
Pois é, e que é inclusive um equipamento importante, que tem abrigado reuniões, encontros, debates sobre o futuro, sobre a Agenda 2030. Prestem atenção nesses territórios do samba. É fundamental ensinar isso, que as pessoas compreendam. Então, o problema de Itaboraí, o que era? As pessoas saíam para trabalhar em Niterói, eventualmente no Rio, e faziam suas compras em Niterói e eventualmente no Rio. Não compravam nada em Itaboraí. Então, empoderar economicamente é falar isso. Você não faz as suas compras aqui na Rocinha, aqui no Jacarezinho, aqui em Belfor Roxo, aqui em Nova Iguaçu, aqui em Caxias, que foi o debate que o Joilson trouxe sobre essa transferência de renda e essas escolhas. Mas a pessoa precisa entender que uma bala que ele compre no destino ou na origem, ou seja, quando ele sai de casa ou quando ele chega no local de trabalho, ou seja, o que for, ele está tomando uma decisão econômica de dar dinheiro para uns e não dar para outros. Então, Mariana que falou, né? Você tem que se deslocar até a Zona Sul para ir ao teatro. Ok, né? Eventualmente só vai ter no teatro, mas leva água comprada lá da barraca da Dona Maria, de Belfor Roxo, de Santa Cruz, de não sei o quê. Compra a bala lá, compra o amendoim lá. Essas pequenas, parecem pequenas, mas não são. Elas são decisões de consumo que mudam a vida de várias regiões. A gente tem exemplos concretos na política de transferência de renda. O Bolsa Família é um exemplo. Não vou te quer. O Bolsa Família é um exemplo. Tadinho. Está sofrendo bullying. O Bolsa Família é um exemplo. A aposentadoria rural é um exemplo. O BPC é um exemplo. A aposentadoria, de modo geral. Você observa o volume de políticas de transferência de renda que estão concentrados ou são destinados a determinados municípios, e isso explica o comércio daquele município, a loja de roupa, o setor de serviços. A cultura, como o Faustini falou, se você descentraliza, você ainda resolve a questão do deslocamento. E você mobiliza uma série de outros negócios que não estão relacionados à cultura. Todo mundo já ouviu falar do exemplo do baile do DJ Renan no Alemão, na Penha, no Complexo da Penha. Quando ele foi preso, desidratou salão de cabeleireiro, loja de roupa, manicure, não sei o quê. Esse é o tamanho do potencial. Mas as pessoas olham a cultura. Outro dia eu vi essa imagem como a ponta de um iceberg, que é o artista, né? Tá ali o DJ Renan, ou o Caetano Veloso, ou o Milton Nascimento. É o lado visível. E não entende que sob aquelas águas, né, abaixo daquela ponta, tem um mega blocão de gelo com muita gente envolvida, com muito emprego e com muita transferência de renda. Então, Thaís, eu te diria que é fundamental naturalizar, não é nem naturalizar, banalizar o papo sobre economia. Economia é isso, onde você compra o seu feijão, onde você trabalha, quanto você ganha, quanto você gasta, como é que você paga as suas contas, o que você escolhe. E isso está presente na vida de rigorosamente todas as pessoas, todas as famílias, no Rio de Janeiro, no Brasil e no planeta. E é essencialmente, chocolate e mãe, um debate feminino. Economia é coisa de mulher. Economia é coisa de mulher. Mulher decide isso. O que vai ser o café da manhã? Vou fazer um bolo de fubá. Você está ativando uma determinada cadeia, né? Do milho, do agronegócio, e tal. Não, vou fazer um pudim de tapioca. É outra, já é da mandioca, né? Vou comprar banana, ou laranja, ou mamão, ou carne, ou ovo, ou nada. Vou ser vegetariano, vou dividir. Todas essas são decisões econômicas que você pode estar beneficiando
um determinado agente, uma determinada cadeia e não outra. Sobre a questão da Reduc em Caxias, aí é uma reflexão sobre justiça tributária, porque a Reduc gera riqueza para Caxias, para o Rio de Janeiro e para o Brasil. É inequívoco. Mas petróleo não é uma atividade intensiva em mão de obra. E se for, não será, de modo geral, não é, quando emprega, não emprega, por exemplo, mulheres. Então, de que forma que a renda que Caxias, que o Rio de Janeiro, que o Brasil obtém da Reduc, do petróleo, pode ser, do ponto de vista das escolhas tributárias, destinadas às mulheres. Então, vou pegar o lucro da Petrobras, e em vez de subsidiar a gasolina de quem quer que seja minha, por exemplo, vamos destinar, o Tesouro vai destinar isso à formação de professoras, de profissionais de creche, de profissionais de saúde. Você está tomando uma decisão orçamentária e tributária, né, do mesmo jeito, orientada para estimular um determinado grupo da sociedade que você decidiu. E toda vez que você fizer isso, se você tiver uma decisão de política social, orçamentária, portanto, ou tributária, na direção dos grupos mais vulnerabilizados, você vai estar mexendo e melhorando a qualidade de vida da sociedade como um todo. Por isso o papo de que quando uma mulher negra se movimenta, movimenta todo o resto. Porque é bom para todo mundo. Se eu der R$1.000 para uma família, que é aquilo que você falou, né? O fator de multiplicação, ele vai gastar com decisões. E tem que ser dinheiro. E tem que ser dinheiro. Porque a gente precisa de autonomia econômica para fazer as escolhas. Né? Dinheiro, cartão, enfim, não é dinheiro físico. Mas tem que ser, não é a cesta básica. Porque você dá a cesta básica. Mas se não tiver o gás, né? Se o gás acabou, e se a casa não tem fogão? Então, essas decisões, elas precisam ser tomadas a partir do núcleo familiar, né? Da unidade mais básica que sabe do que está precisando. E, eventualmente, se alguém ganha uma cesta básica do trabalho, ou do fulano, não sei o quê, não precisa da cesta básica do governo. Precisa do dinheiro. Se eu tivesse dinheiro, era melhor, né? Eu espero ter conseguido, desse jeito meio caótico, porque o tempo já acabou, responder esse encadeamento. Para terminar, eu só queria trazer um pouco da ideia do trabalho produtivo e do trabalho reprodutivo. E essa é a grande sacanagem que a política pública, que esse domínio hétero, branco, masculino, nos impôs. O trabalho reprodutivo não é só não remunerado, ele é absolutamente esculachado. E é o trabalho que as mulheres fazem. Se relaciona com a jornada dupla ou tripla ou dupla, porque ele envolve, é um trabalho não remunerado, absolutamente essencial para a sociedade, porque se você parir e deixar, acabou, né? É o fim. Então, ele é a essência, eu gosto de falar assim, é a geração de vida mesmo. A decisão da higiene, da alimentação, da educação, da linguagem, com as crianças, com os adolescentes, com os idosos, até com adultos, eu gosto mais, adultos capazes, né? Que também são cuidados, também conhecidos como maridos. É aquela galera que é capaz, sabe andar com as próprias pernas e tal, mas não faz nada. Flávia, te veneno, isso é tudo, né? É tudo mulher, sem remuneração. E os caras ainda dizem que política social, 90% dos cartões destinados às mulheres formar vagabundo. É uma loucura isso. Política social de transferência de renda é remunerar miseravelmente o trabalho reprodutivo que as mulheres fizeram de graça ao longo das nossas encarnações. A gente precisa saber disso para cobrar desse jeito para os caras. Olha, eu estou criando teus filhos, teus futuros funcionários,
teus futuros eleitores. E você não está me pagando nada por isso. Então eu preciso pagar. Primeiro com transferência de renda, depois com essas formações profissionais ligadas ao que a sociedade, o que o território, o que esses grupos precisam, e depois, ou tudo ao mesmo tempo agora, também pode, com política orçamentária e tributária. Mas a gente precisa votar, minha gente. Votar em gente que saiba disso e que vai brigar por isso. Porque a gente continua votando nesses mesmos malandros. Super obrigado, Flávia. Só vou pedir para os dois tomar um pouquinho mais de cuidado. O pessoal da produção já está aqui no bicador do painel, então se puder. Eu estava com bastante receio, né? Com meus colegas de mesa aqui, Flávio e Faustino, eu falei, poxa, não vai sobrar nenhuma pergunta para mim, mas eu tive duas, né? Então, assim, obrigado, Thaís, obrigado, Dona, por deixar eu falar um pouquinho aqui. Então, Thaís, vou começar pela Thaís, depois vou falar para tentar responder a Dona em relação ao Reduto. Thaís, eu brinco sempre o seguinte, não tem aquele ditado aqui de médico louco, todo mundo tem pouco? Economista também. Economista louco, todo mundo tem pouco. Se você pegar um táxi agora, quando sair daqui, você conversar de economia, ele vai achar que sabe economia. Isso é legal, mas é pura reprodução. E eu brinco o seguinte, que a reprodução de uma economia que a gente pode falar vulgar, porque é um gráfico em X, aquele gráfico de equilíbrio, oferta e demanda. Todos vocês devem ter visto, Flávia deve, todo dia deve ver esse gráfico, né? Um gráfico de X, é um X. Oferta e demanda. Onde as curvas se encontram, onde as retas se encontram, o preço de equilíbrio e a quantidade produzida. A maioria não, mas 99%, isso eu vou cravar, claro, das análises econômicas são feitas com base em oferta e demanda. Você pega o gráfico e consegue falar. Então eu dei aula de introdução à economia, eu levava um jornal, primeiro período, eu levava um jornal e falava, vamos analisar isso aqui? Mas essa perspectiva é essa. Faz um gráfico de oferta e demanda. Agora, interpreta esse gráfico, vê que você não consegue tirar as mesmas conclusões dessa reportagem. É assim, professor. Por quê? As pessoas começam a reproduzir. Eu sou um economista, não sou um economista, mas eu sou um professor de economia, que eu tento pensar fora da caixinha, porque eu trabalho economia regional. Eu pego aquela minha experiência lá, eu olho a localidade para tentar fazer políticas que sejam para aquelas pessoas daquele território. Então, lembra aquelas coisas dos consensos equivocados? Hoje tem dito muito aí no Rio de Janeiro, tal de economia do mar. Pessoal de uma determinada instituição falou que a economia do mar deixa do Rio de Janeiro 44%. Se a economia do mar é composta de, basicamente, turismo e óleo e gás, turismo em torno de 4% do PIB do Estado, o óleo fica variando de 8% a 12%, a conta não fecha. Aí eu fui estimar isso, estimei. Economia do mar para o ano de 2015, 7,74%. Qual a importância da economia do mar? Quando a gente olha a cadeia produtiva de forma direta e indireta, 15,15%. Cadê os 40%? Então, Thaís, o seu papel hoje é você levar para a sua comunidade com os economistas gostam muito de utilizar palavras difíceis, né, rebuscadas. Não chega em determinadas classes, porque a pessoa não entende o discurso. O seu papel é traduzir essas palavras difíceis. Então você levar e falar, o que é oferta e o que é demanda? Oferta é o mercadinho, a demanda é você comprar. Pronto, acabou, o cara entendeu. Então isso você tem que conseguir desmistificar dentro da sua comunidade. Dona, obrigado pela pergunta. Você falou de mãe solo. Eu sou fruto de uma família de mãe solo, criada em São João de Meriti. E o nosso ministro da Educação, a gente está no quinto ministro, o quarto ministro, do 04, vamos botar assim, né? O 04, ele disse o seguinte, que uma família sem pai, o filho dava errado. Quantos de vocês aí são filhos sem pai? Deram errado? Então, essa eu respondo uma parte da sua pergunta. Mas por que a Reduc ela não retorna para a sociedade de Caxias? Reduc, ela
faz com que o PIB de Caxias esteja sempre entre o 3º ao 5º do estado. E fica sempre aí mais ou menos 3º, 4º, fica alternando com Macaé. Rio de Janeiro, Niterói, Caxias ou Macaé. PIB, per capita. Tem muita gente, então isso diminui. Então passa por, nós temos 92 municípios, deve passar para 20º. Agora, PIB em relação ao país, entre os 10, 5.200 e alguma coisa de município. Está entre os 10 PIBs. Por que isso não retorna? Porque falta o que vocês estão fazendo. A população emergir e cobrar políticas públicas ativas para o território. Por quê? Se tem PIB, tem arrecadação, tem orçamento. A gente na universidade brinca que tem o financeiro, que não basta ter orçamento, tem que estar o dinheiro na conta. Então tem orçamento e tem financeiro. Falta o quê? Vocês cobrarem lá da Câmara Municipal e do ex-prefeito, que era facilmente visto nas ruas, cobrar e falar, por que meu filho não está lá na Reduc? Por quê? Porque falta educação. Educação de qualidade. Caxias pagava no ensino fundamental o melhor salário para os professores. Por quê? Colocou o Fundeb. Muitos professores que atuavam no Rio, atuam no município do Rio e em Duque de Caxias. Por quê? Por conta de salário. Só que a escola está retornando isso para o seu filho? Não. Seu filho não está acessando nem a universidade. Então isso vocês têm que cobrar. Tem que emergir do povo. O povo mobilizado é um povo forte. O povo é voto. Aí o cara vai entender. Opa, aqui tem voto. Esse grupo aqui está articulado e tem voto. Eu vou lá ver o que esses caras estão querendo. Já ganhou. Então se articulem por conta do voto. Por conta do voto, vocês vão conseguir fazer esse papel social da Reduc para o município de Caxias, que hoje não tem, infelizmente. Porque, aí eu falo, mas eu falei de refinaria, que não adensa a estrutura. Você falou, não, mas lá na Caxias tem. Mas a colega estudou engenharia de produção, e pode ter algum engenheiro químico aqui. O óleo ele tem composições químicas diferentes. Cada refinaria no mundo é única. É para uma determinada carga de óleo. A carga de óleo do pré-sal, ela não é refinada na Reduc. A Reduc ela foi pensada com óleo leve, um óleo importado. E a carga de óleo do pré-sal, agora ele está até melhorando, o óleo está ficando mais leve, mas a gente ainda não consegue refinar na Reduc. Então, por isso que nós mandamos para São Paulo. É uma outra coisa que é um consenso equivocado. As pessoas acham que óleo é óleo e não é dessa forma. Obrigado, gente. Espero ter contribuído. Não vou demorar, eu vou usar menos, tá? Você fica tranquilo, tá? Já estava aí. Bom, quero novamente agradecer e parabenizar a Casa Fluminense. Eu vou abordar as minhas perguntas, que eu lembro, mas vou abordá-las dentro de uma perspectiva aqui, tentando dar continuidade à defesa da cultura. Quanto mais a política de cultura for baseada em decisões sociais, mais efeitos artísticos vai gerar na sociedade. É engraçada essa equação, porque o que se diz é que a cota social na cultura tiraria a qualidade artística, seria só um trabalho de inclusão e não de desenvolvimento artístico. E muita gente boa fala sobre isso. Gente relevante no campo da cultura é contra políticas de inclusão no campo da cultura, no campo da arte, inclusive, né? A gente pode arriscar, inclusive, eu me permito arriscar aqui, compartilhar, que o passinho só apareceu como passinho, porque apareceu, que é um fenômeno artístico de dançarinos, mas tinha todo um debate de sociedade naquele momento, reconhecendo o que se vinha do território. Então, todo movimento social para a cultura faz, inclusive, a expressão estética de diversidade. Diria isso baseado não só numa ideia, porque, assim, a principal economia criativa hoje do mundo é a Inglaterra. Durante 20 anos, trabalhei 10 anos na Inglaterra em organizações lá, indo e voltando, não durante 20 anos, mas nos últimos 10 anos, mas durante 20 anos,
independente de partido conservador ou trabalhista, a Inglaterra optou por uma política de cultura de territorialização e diversidade. Não à toa se tornou a principal cidade de economia criativa do mundo. Uma forte aposta aqui, onde a economia criativa é dita como solução para o designer, ou só do trabalhador individual, ou vira seminário. A economia criativa aqui não tem o debate dela, são raras as exceções, não tem um vínculo com o território. Quando ela nasce na Inglaterra, ela é profundamente marcada pela experiência de mudar bairros através da cultura. Tem efeitos colaterais? Tem. Pode ter gentrificação, mas está provado que existem cidades no mundo que se desenvolvem com critérios sociais na política pública de cultura e, ao mesmo tempo, uma aposta em outras centralidades culturais da cidade. Acho que essa é a chave para a reconstrução. Além de ter que reconstruir os equipamentos que estão destruídos, cuidados passivos, e nós vamos ter que encarar, oxalá, né? Nós vamos ter que encarar a reconstrução do Ministério da Cultura. Então, assim, nada na cultura será fácil. É preciso se preparar para os próximos 10 anos. Os próximos 10 anos, se a gente acertar muito sempre, em todas as esferas de governo, com planos, com análise, com comprometimento, a gente pode levar a cultura brasileira para um patamar não londrino, mas um patamar no meio do caminho. Então, acho que a centralidade que a gente iniciou de política pública agora, de territorialização do orçamento, isso, por exemplo, o ano passado no ISS, que a gente só mudou aquelas coisas que ninguém mudou antes, você disse, porra, se era tão fácil, por que não fizeram? Vontade política. A gente pegou 20% da cota das empresas e obrigou que elas dessem para produtoras de periferia, e não para quem vai fazer cultura na periferia, é totalmente diferente. O dinheiro fica para o produtor, porque nós estamos falando de economia. Agora a gente aumentou, e era para empresas que usavam acima de 500 mil. Agora a gente aumentou essa cota para 30% de empresas de 300 mil. Serão 11 milhões na Zona Norte e Zona Oeste, por isso que a gente estava no alemão. Porque no ano passado teve baixa inscrição do alemão e do jacarezinho nessa lei. Santa Cruz aumentou 150%, gloriosa Santa Cruz, onde o Rio começa, com a lei, com a cota que a gente fez. Outros bairros aumentaram muito, mas aquela região estava ali. A gente não só aumentou, e o ano que vem será 40%, e 2024 50%. Está no plano estratégico do prefeito Eduardo Paes. Então, se preparem para a lei de incentivo. Ela está ficando territorializada. Se preparem para ganhar esse jogo, porque as empresas serão obrigadas a colocar o recurso. Então, procurar assim mesmo, vamos marcar da Secretaria de Cultura ir até o Jacarezinho. O FOCA será lançado segunda-feira pelo segundo ano consecutivo. A gente tem fomento na cidade, com umas regras também que garantem recursos para a Zona Norte, Zona Oeste e favelas. E o produtor da Zona Norte, Zona Oeste e favelas é o único que pode concorrer várias vezes, porque ele já tem a cota dele de garantia. É muito importante que o Rio tenha uma política de cultura territorializada. Isso vai trazer diversidade para o Rio. Por isso, zona de cultura em Madureira, porque era uma área que já tem moda, já tem hip hop, já tem samba, já tem projeto. Tem uma feira com 9 mil mães embaixo do viaduto, onde a gente vai transformar. Ali só estava desorganizado, e o poder público tem que entrar nessas regiões para contribuir nessa coisa de potencializar. Madureira pode ser um destino de mais um dia de um turista. Madureira pode ser um turismo interno que sai de Santa Cruz para chegar ao centro da cidade, são 2 horas, fiz esse caminho a maior parte da minha vida ainda. A partir do ano que vem, a maior parte da minha vida eu não fiz mais esse caminho, mas, e de alguma maneira, Madureira, aquela centralidade, pode irradiar para aquelas outras regiões uma diminuição de deslocamento. Para vocês terem ideia, essa semana a gente vai inaugurar em Madureira, terça-feira, uma exposição que vão botar a cabeça da Luzia e um dinossauro brasileiro em Madureira, em parceria com o Museu Nacional, sem gastar R$1 da prefeitura. Por quê? Porque esse programa Zona de Cultura faz essa articulação para trazer grandes atrações para Madureira.
Nós vamos ter Paulinho da Viola no Parque de Madureira comemorando seus 80 anos. Né? As coisas não precisam começar pela Zona Sul. As coisas não precisam começar pela Zona Sul. Pode chegar na Zona Sul. Esse é o debate. Esse é o debate. E para os territórios, eu acho que tem que se organizar, fazer advocacy, lutar, procurar as oportunidades, que tem muita oportunidade aparecendo com a volta das políticas da secretaria. Todos os editais são julgados agora com pareceristas externos. A Secretaria de Cultura também criou essa perspectiva para que a gente tenha uma política consistente de desenvolvimento da cultura nessa perspectiva da territorialização. Assim, acreditem e se preparem, nós vamos viver um grande momento a partir do ano que vem na cultura, com 3 anos consecutivos de investimento em regiões da cidade que não ganham dinheiro. Terminando mesmo, por que é importante o território? Porque desde que entrou essa gestão, e teve gente que tratou isso de maneira, é folclore deles. Nós mapeamos 400 turmas de bate-bolas na cidade do Rio de Janeiro, na cidade. Cada turma tem em média 100 integrantes. Eles são os artesãos, eles pensam a mídia, são famílias criminalizadas por um tipo de jornalismo que diz que é violento. E de alguma maneira uma certa academia olha como se fosse espontâneo, se recusa, é negacionista, não quer acreditar que eles se organizam do jeito dele, que eles têm ali uma forma de organizar e viver. 400 turmas de bate-bolas, cada uma com 100 pessoas. Como isso fica invisível por tantos anos? Só numa cidade que desvaloriza o que existe nos outros territórios. Porque ficou invisível, inclusive, o movimento social. Que só quer coisa que fale parecido. 400 é o maior fenômeno cultural dessa cidade. 400 turmas de bate-bola não são 2 saraus. É uma geração inteira. Estão há 20, 30 anos em média. Quem criou em bate-bola? Preciso olhar com esse olhar também de reconhecer ali. Isso só fica apagado no Rio de Janeiro porque a gente não tem uma política territorializada. Se você tem uma política territorializada, isso aparece, que se torna obrigado. Acho que essa é a nossa luta, porque isso vai aumentar a diversidade de linguagens, expressões artísticas no Rio. Isso vai ser bom para os direitos, bom para a economia, bom para a cultura. É uma luta, não é uma luta fácil, tem gente que não quer, é difícil mudar sistemas, mas estamos aqui para dialogar. Se a Casa Fluminense quiser em algum momento investigar as coisas da Secretaria de Cultura, dialogar, pensar como se faz, muito importante. Terça-feira tem um lançamento dessa exposição, são 409 anos de Madureira, e nos 410 anos a gente vai estar num outro momento em Madureira. A gente vai passar a ter Madureira de portas abertas, enfim, um monte de coisa, eu vou fazer propaganda. Muito obrigado pela oportunidade.